Então, gente, boa tarde. Igual eu prometi, eu falei que eu ia gravar umas aulas aqui sobre o assunto que a gente está estudando na sala de aula. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre semelhanças atômicas. Então, já pega o caderno, faz o resumo aí, presta atenção, porque é uma matéria muito importante para entender todo o resto, tá? Então, este conteúdo aqui é sobre semelhanças atômicas. O que são os isótopos, o que são isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Para poder entender essa parte de semelhança atômica, primeiro a gente tem que prestar atenção nas palavras. A própria palavra vai dizer o que significa, tá? Então presta atenção porque vai ser bem tranquilo de entender. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente entender o que são isótonos, isóbaros, isoeletrônicos, etc., nós temos que entender o que são átomos, né? Os átomos, eles são aqueles que a gente consegue identificar lá na tabela periódica, sabe? Então, eles vão ter uma função específica, eles vão compor tudo que a gente conhece na natureza. E estes átomos, como eles compõem todo tipo de material, eles possuem massa, eles possuem um número que vai identificá-los onde eles estão, como eles se organizam. Eles possuem o número de nêutrons, que a gente já viu que era, que fica lá no núcleo deste átomo. Eles possuem elétrons, que vão estar circulando nas camadas eletrônicas. Isso é importantíssimo para a gente poder identificar e posteriormente fazer ligações químicas, fazer a distribuição desses elétrons. Então, olha só, os átomos, igual a gente falou, eles têm massa, número atômico, nêutrons, elétrons, prótons, né? E os que possuem o mesmo número de massa, ou seja, se eu pegar um átomo na minha mão e outro átomo aqui e verificar que os dois têm o mesmo número de massa, poderia dizer que eles têm o mesmo peso, né? Eu vou falar que eles têm uma semelhança entre esses átomos. Por isso que eu falo que é semelhança atômica. Eles têm uma semelhança, alguma coisa está igual entre eles. É o número de massa, tá? Então a gente considera esse número de massa com a letrinha A, tá? Não me pergunte por quê, mas é a letrinha A. E os átomos, por exemplo, que têm o mesmo número atômico, a gente chama de letra Z, né? Eles têm uma semelhança, concorda? Se eu pegar um de um lado e outro de outro, os dois possuem o mesmo número atômico, eles vão ter uma semelhança em alguma coisa. Assim acontece também com os nêutrons. Se eu observar os dois átomos ou mais e todos eles tiverem o mesmo número de nêutrons, eles vão ter uma semelhança, assim com o número de elétrons, tá? Então, nesse slide aqui, a gente precisa compreender as letrinhas que vão representar o que eu estou comparando. No caso, a massa, eu vou comparar com a letrinha A. Guardem isso. A. Toda vez que eu enxergar A e estiver falando de átomo, eu estou falando da massa desse átomo, tá? No caso, se eu estiver falando de número atômico, eu estou falando de Z. Guardem isso, sempre que eu vir a letra Z, eu estou falando de número atômico, tá? Então, nêutrons, fácil. Nêutron começa com N, então eu tô falando de N, tá? Prótons, P, mas aí o próton tem o mesmo número atômico, eu posso considerar ali número atômico, vocês já vão entender. E elétrons, E. Olha aí, para ficar mais fácil. A representação universal. O que eu falo de representação universal? Que tanto aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão e na China vão considerar a mesma coisa, tá? Então essa representação é importante porque em qualquer lugar do planeta eu vou entender a mesma coisa. E a química tem muito disso, tá? Então a representação universal de um elemento químico isolado é feito dessa forma que vocês estão vendo aí. Tá vendo esse X vermelho no meio? Esse X ele vai representar o símbolo do elemento químico que eu estou trabalhando. Onde eu vou descobrir que elemento é esse ou qual seria o símbolo? Na tabela periódica. Todo mundo aí já tem acesso a uma tabela periódica. Podem observar que cada elemento tem um símbolo. Cada elemento tem um códigozinho que eu posso representar. Por exemplo, ferro, Fe. Já para poder auxiliar vocês, a primeira letra do símbolo sempre vai ser maiúscula e a segunda minúscula, tá? Então, no caso do ferro, ele tem um símbolo representado por duas letras, Fe.
primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. F maiúsculo, E minúsculo, sempre assim, tá bom? Isso faz parte da representação universal. E agora preste atenção. Lembra que eu falei que número de massa eu vou considerar com a letrinha A? Observa aí em cima do elemento químico, que nesse caso está representado por X. Aí em cima eu tenho o A, ele pode estar tanto da direita quanto da esquerda, tá? Mas eu, particularmente, prefiro que ele esteja à esquerda, sabe por quê? Porque geralmente na direita eu vou representar as cargas, tá? Então, acostume-se a representar a massa do lado esquerdo, que fica mais fácil depois de guardar. Então, número de massa, o A, sempre vai estar representado acima do lado esquerdo, geralmente do elemento, tá? E em contrapartida, o Z, que vai representar o número atômico ou significa o número de prótons desse elemento, vai estar sempre à esquerda, abaixo, tá? Então eu preciso representar, porque como eu vou comparar duas coisas se eu não estiver enxergando esses números? Né? Então, para eu poder comparar, eu represento. E para representar, eu coloco massa em cima do elemento químico e o número de prótons ou o número atômico, que é a mesma coisa, abaixo, tá? Para a gente poder continuar, a gente observa do lado direito aí da tela, né, uma fórmula. Vocês podem ver que A é igual a Z mais N. Tá vendo no meio aí, essa fórmula do meio? Todas são iguais, tá? Mas só para facilitar para vocês. A não era o número de massa? Então, a massa desse átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tá vendo que N tá zero? Porque nêutron é nulo, não tem carga, tá? Então, A, que é o número de massa, vai ser sempre igual ao número de átomo, número atômico, né, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Com isso, eu consigo brincar com essa fórmula. Se eu quiser descobrir o nêutron, por exemplo, eu passo o Z para o outro lado, né, subtraindo. Vocês sabem fazer esse jogo com a fórmula. Então, observem e guardem. É muito importante que vocês saibam isso. A é igual a Z mais N, tá? E o Z, ele vai me informar o número de prótons e o número atômico, é a mesma coisa, tá bom? Então, guardem isso, muito importante. Olha aí, mais uma vez, mostrando para vocês como que a gente representa. Eu tenho aí o X, que vai representar o símbolo do elemento, é aquele símbolo que eu vou achar na tabela periódica. O A, que é o número de massa representado acima, e o Z, que é o número atômico ou o número de prótons representado abaixo. Por exemplo, carbono. Então, eu tenho aqui o C de carbono, com a massa dele representado pelo número 12 e com o número atômico representado pelo número 6, tá? Então, eu sei que ele tem 6 prótons. Por que eu sei que ele tem 6 prótons? Porque é a mesma coisa que o número atômico, lembra? Então, Z é igual a prótons. E aqui me falou que o número atômico dele é 6. Então, eu sei que ele tem 6 prótons. E eu sei que a massa dele é 12, tá bom? E aí, voltando naquela formulazinha, será que eu conseguiria achar, por exemplo, o número de nêutrons? Vocês concordam comigo que se eu dividir 12 menos 6, eu tenho 6? Então, ele seria 6 nêutrons. É só brincar com a fórmula. Super simples, não é? Vamos ver. Bom, sabendo que... Só tomar uma aguinha porque a voz já foi. Ó, sabendo que eu posso comparar de acordo com número de massa, número atômico, número de nêutrons, eu vou dar nomes específicos para quando eles tiverem alguma dessas coisas em comum, tá? Isótopos, e aí para facilitar para vocês, iso sempre vai significar igual, tá? Tudo que for iso é igual. Então, isótopos, alguma coisa está igual. Mas o que? O P me ajuda, é o número de prótons. E lembra que prótons era igual a Z? Número atômico? Número atômico, então, vai ser igual. Sempre que eu tiver dois elementos químicos representados, ou dois átomos que tenham o mesmo número atômico, eu vou falar que eles são isótopos, tá? Estou comparando os números atômicos deles ali. No caso, o número de massa vai ser diferente. A única coisa que eles vão ter em comum vai ser o número de prótons, ou número atômico Z,
tá bom? E aí, para vocês darem uma olhada na parte de baixo aí, ó, a imagem, carbono. Vocês estão vendo embaixo que todos os 3 carbonos possuem 6 no número de baixo? E lembram que eu representava na parte de baixo o Z? Então, o primeiro carbono tem a massa 12 com o número atômico, ou prótons, 6. O segundo, massa 13, o número atômico, 6. E o terceiro, carbono 14, né? Massa 14. E o número atômico, o número de prótons, 6. Os 3 possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então, já que eles possuem o mesmo Z, eu vou falar que eles são isótopos. Certo? Fácil, né? E aí, com essa mesma lógica, eu tenho, deixa eu ver, isso. Eu tenho os isótonos. Para facilitar nossa vida, isótonos, N é nêutrons. Iso, igual. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, um exemplo aí para vocês verem, o berílio, tá? E o boro. Eu tenho o berílio com a massa 10 e o número de atômico, o número de prótons, 4. Diminuindo 10 menos 4, eu tenho quantos nêutrons? 6. E aqui eu tenho o boro, 11, que é o número de massa, e eu tenho aqui embaixo o número de prótons, ou o número atômico, 5. 11 menos 5, eu tenho 6. Lembra da fórmula? Até coloquei aqui de lado, ó. Se eu inverter, né, jogando o Z para subtrair, eu consigo achar o número de nêutrons. Então, os dois aqui vão possuir o mesmo número de nêutrons. Se o número de nêutrons é igual, e eu posso comparar esses dois, eles possuem uma semelhança atômica a nível de nêutrons. Então, eles são isótonos, tá? Esse daí, isóbaros. Então, existe uma outra forma de comparar quanto ao número de massa, quanto à massa desses átomos. Então, se eu vir que os dois possuem a mesma quantidade de massa, vocês podem ver aí embaixo o carbono e o nitrogênio, por exemplo, os dois possuem 14 de massa, possuem massa igual, então eles são isóbaros, tá? E aí a gente tem o A para representar para vocês. Lembra que A eu representava a massa? Pois é, neste caso eu tenho isóbaros, porque eles têm a mesma quantidade de massa. Fácil, né? Então aí, ó, para facilitar a vida, isótopos, P, prótons, número atômico. Isóbaros, A, massa. Isótonos, N, nêutrons. É o que eles têm em comum, por isso são semelhantes a nível atômico. Átomos, nêutrons e íons. Bom, a gente já falou sobre isso na sala de aula, né? Mais um resuminho aqui para vocês. O que é um átomo? Um sistema eletricamente neutro. Um átomo, ele não tende a ter uma carga, mas ele está sempre em movimento. Ele apresenta a mesma quantidade de prótons e de elétrons, geralmente, tá? Os prótons eram o quê? Aquelas partículas que têm a carga positiva, e os elétrons, aquela partícula negativa. No entanto, o átomo, o grupo de átomo ligado, né? Ou se eu tenho um átomo com outro, eles vão ter a capacidade de perder ou ganhar elétrons, vai fazer esse movimento entre os elétrons que vocês já vão aprender no outro vídeo. Quando isso ocorre, eles vão formar íons. Íons, então, é quando um elétron é perdido ou ganhado, ele vai ficar com essa carga diferente do neutro. Lembram que eu falei isso para vocês? Se eu tenho, por exemplo, uma sala com 40 pessoas, e considerando que essas pessoas são elétrons, por exemplo, é a estabilidade dela. Se eu perco um elétron, ele vai ficar mais positivo, tá? Conseguem pensar nisso? Se um elétron, que é a carga negativa, sair, aquele espaço tende a ser mais positivo. Se entrar mais carga negativa, tende a ser mais negativo, tá? E aí a gente dá nome para isso. Quando perde elétron e fica mais positivo, ele vai receber o nome de cátion. E quando vai ganhar elétrons, ficar mais negativo do que já era, recebe o nome de ânions. Ânions, tá, gente? Então, cátion e ânion. Aí a gente tem dois exemplos. Eu tô ficando rouca já, mas olha só. Potássio positivo e o cálcio, tá? Nesse caso, vocês estão vendo que tem um maisinho na frente do potássio?
Então, nesse caso, ele perdeu um elétron, tá? Então, o número a gente geralmente coloca aqui, igual tá no cálcio, ó. 2 mais, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, tá? Ânions, F menos. O flúor aqui, ele ganhou um elétron, tá? Porque ele é negativo. Então, quanto mais ele ganhar, mais ele se torna negativo. Então, aqui ele ganhou um elétron, enquanto o oxigênio ganhou 2 elétrons. A gente sempre vai representar com a quantidade que foi perdida ou ganhada, sabendo que quem perde é um cátion e quem ganha é um ânion, tá? Olha aí para vocês verem, sabendo que a gente pode comparar, nós podemos também comparar quanto ao número de elétrons, tá? Nesse caso aí, os átomos ou íons que possuem o mesmo número de elétrons são chamados de isoeletrônicos, tá? Olha aí para vocês verem. Lembra da formulazinha? O Z, vocês lembram que eu falei que um átomo, ele tende a ser estável, neutro, né? A mesma quantidade de prótons, falei agora, mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, eu espero que num átomo neutro eu tenha, por exemplo, 10 prótons, então eu vou ter 10 elétrons, tá? Então, eu espero o equilíbrio, a neutralidade do átomo sendo números iguais de prótons e elétrons. Quando isso não acontece, eu tenho ou mais elétrons, eu vou ter um ânion, ou menos elétrons, eu vou ter um cátion, tá? Então, olha só, nesse caso do sódio, aqui já tá me dizendo mais, ó, um positivo, então quer dizer que ele perdeu um elétron. E aí a gente tem o número de massa 23, e a gente tem o número atômico 11, tá? Então, quanto que eu esperaria ter de elétrons aqui na estabilidade dele? 11. Só que, na verdade, como ele perdeu, ele ficou com 10, tá? Porque aqui já tá me falando que ele perdeu um elétron, porque é positivo 1, tá? Quando é 1 eu não coloco, tá, gente? Eu deixo só um mais ou um menos, então não preciso colocar, mas eu sei que aqui é 1, tá? No caso do oxigênio, aqui já tá me informando que é 2 menos, tá? E aí, quando é menos, eu estou ganhando elétrons, lembra disso? Fica mais eletronegativamente, né, carregado. Então, tem mais elétrons negativos. Então, olha só, tá vendo o número atômico embaixo do oxigênio? 8. Então, na neutralidade desse oxigênio, quantos prótons, quantos elétrons eu teria? 8 prótons, que é o número atômico, então eu esperaria ter 8 elétrons. Mas a informação ali é que eu ganhei mais 2. Então, se eu tenho 8, ganhei mais 2, eu fiquei com 10 elétrons, que é isso que está me mostrando. Olha aí, o neônio. Se tem o número atômico 10 na parte de baixo, eu espero ter 10 elétrons e 10 prótons, que o número atômico é 10, então o número de prótons é 10. Eu esperaria ter também 10 elétrons na neutralidade. Me informou alguma coisa aqui em cima? Não. Me falou se eu ganhei ou perdi alguma carga? Não. Então, quantos elétrons eu tenho? 10. Por quê? Ele está no nível neutro, na parte neutra, vamos dizer assim. Tá? Ele não ganhou e nem perdeu como o sódio, como o oxigênio ali apresentado. Certo? Continuando. Isso aqui é uma prática, tá? Eu passei para vocês, tentem fazer aí e qualquer coisa me fala. Vou dar um tempinho, vocês tirem um print, tenta resolver e aí eu mostro a resposta agora. Essa é a resposta, tá? Qualquer coisa pode deixar aí que eu tiro a resposta, tiro a dúvida de vocês. Certo, gente? Então, este foi o vídeo, tá? Espero que vocês deem uma lida, que tentem praticar sobre esse assunto, mas é super simples, é só guardar como comparam, tá bom? E a formulazinha, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouco vem outros vídeos pra vocês, certo? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu tirar a câmera do caminho também, né, gente? Aqui, ó. Pra ver se dá certo. Mas aqui tá falando no final exatamente o seguinte. O Z sem carga tem 38 elétrons. Se perde elétrons, fica mais positivo. Perdeu 3, então antes ele tinha 38. É isso que tá falando ali, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. O vídeo é esse e até mais.